Olá, minha amiga, olá, meu amigo, seja muito bem-vindo a este canal. Iniciamos hoje a leitura do livro de Eclesiastes. É um livro que foi escrito pelo rei Salomão, né? É um livro que vai mostrar um pouco aí sobre o que Deus usou ele, sobre como a gente deve agir em algumas situações. Salomão escreveu 3 livros, né? Escreveu Provérbios, que é um livro maravilhoso, e logo mais a gente vai estar dando início também ao livro de Provérbios. Ele escreveu Eclesiastes e também o livro de Cântico dos Cânticos. Então, minha amiga, meu amigo, vem comigo fazer essa leitura. Eu tenho certeza que Deus vai abrir a sua visão, abrir sua mente, abrir os seus olhos para poder enxergar o tanto de coisa que Ele quer fazer na sua vida e através de você. Tá bom? Então, vamos lá. Eclesiastes, a vaidade de todas as coisas terrestres. Capítulo 1. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades. Diz o pregador, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Mas tudo o quê? Tudo é vaidade. Tudo que está aqui na terra, títulos, riquezas. Ah, mas eu quero um carro do ano. É vaidade. Eu quero status, eu quero melhor emprego. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Quero ganhar muito, quero ganhar 50 mil, quero ganhar 100 mil. Tudo é vaidade. É o que tá falando aqui, tudo é vaidade. Ah, mas o meu cabelo tem que ser o mais bonito da festa. Pra quê? Mas tudo é vaidade. Ah, mas a minha roupa tem que ser a mais bonita da igreja. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Se não tem um motivo espiritual concreto que vem de Deus por trás desse querer seu, se não tem um motivo para louvar a Deus, para honrar a Deus, é vaidade. Ah, mas você tá falando que eu não posso ter um carro? Você tá falando que meu cabelo tem que ser feio? Você tá falando que eu não posso ganhar 50 mil, 100 mil? Você pode. A partir do momento em que isso, louvar a Deus. Se não tem louvor a Deus, se não tem glórias e honras para Deus, então é vaidade. Cuidado com o que você deseja. Tiago já diz, pedis, não recebeis porque pedis mal. Se o que você quer, se aquilo que você quer para sua vida não tem nada a ver com Deus, tem a ver com você, com seu status, com como as pessoas vão te ver, então é vaidade, é apenas vaidade. Não tem nada a ver com Deus. Então, para que Deus vai te dar? Você vai lutar com as suas próprias forças para você ter. Então, cuidado com o que você pede a Deus. Cuidado com o que você deseja. Não é nem o que você pede, mas é o que você deseja. Porque a palavra de Deus também nos ensina, Deus vai nos dar aquilo que vai glorificar o nome dele. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol, e o sol se põe, e apressa-se e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche ao lugar para onde os rios vão. Para ali tornam eles a correr. Todas as coisas são trabalhosas. O homem não pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. Você pode ver 1000 coisas, você pode ouvir 1000 coisas, mas aquilo ali você sempre vai querer algo mais. Você sempre vai querer mais. Aquilo ali não te satisfaz. Aquilo ali, esse era o ponto que o Salomão ele chegou. Ele tinha tudo, ele tinha muitas riquezas. Ele tinha sabedoria, tudo dele era muito. Tudo dele era muito. Ele tinha muitas mulheres, ele tinha muita riqueza, ele tinha muita sabedoria. E olha o ponto que ele chegou. Ele chegou a entender ali que tudo era vaidade, que eu posso ver 1000 coisas, eu posso ver tudo, eu posso ouvir tudo, eu posso ter tudo. E isso não me satisfaz. Tudo que a gente faz aqui na terra é trabalhoso, mas volta ao mesmo lugar, a terra gira. As coisas vão acontecendo pra nada, sem nenhum sentido. Esse é o ponto que ele chegou. Mas por quê?
Por que ele chegou nesse ponto? Porque ele perdeu ali, ele já chegou no ponto de perder não o seu valor, porque a gente não perde nosso valor, mas ele perdeu ali o interesse em agradar, em servir a Deus. Um dos maiores sacrifícios foi quando ele se tornou rei e ele levou sacrifícios a Deus. Foi muito grande o sacrifício, então ele estava se importando ali em ter Deus na vida dele, em trazer Deus para poder reinar na vida dele, junto com ele. O reino não era para ele, o reino era para Deus. E por isso que Deus deu a ele sabedoria e riqueza. Mas chegou no ponto que tudo aquilo ali era demais para ele. E não satisfazia, não tinha valor para ele. Tudo que ele tinha não tinha valor para ele. E assim é para nossa vida, gente. Desperta. Porque você pode ter 1000 coisas, mas se aquilo ali não tiver um princípio básico, que é servir a Deus, que é honrar a Deus, que é ter Deus na sua vida, então não tem valor, não tem sentido você ter tudo, muita coisa. Você ter uma vida repleta de amigos, mas que são amigos que não são da fé, que não são de Deus, que você não demonstra Deus para essas pessoas. Ah, mas a minha casa vive cheia, a minha casa tem muitos móveis, tem muito espaço, tem muitas pessoas, tem muita coisa. Eu tenho muita coisa. Eu tenho muitos sócios, eu tenho muitos amigos. Tá? Nada disso é o suficiente. Nada disso é o suficiente. Como você está enxergando a sua vida, tá errada, tá da maneira errada, tá inverso. A vida que Deus quer te dar, ele falou, eu vou te dar. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus Cristo falou isso. Para que você tenha vida em abundância. Não é que não é que Deus não quer te dar abundância. Não é que Deus não queira te dar o muito. Tanto é que foi Deus que deu a Salomão as riquezas e a sabedoria que ele tinha na época. Não foi o próprio Deus que deu a ele. Então, não é que ele não queira te dar, não queira te entregar. Só que o motivo, o que Deus quer te dar, não é só isso. É para você servir a Deus. O que Deus quer te dar é para você servir a Ele. É para você honrar a Ele. Os muitos amigos que você tem que ser para você honrar a Deus, glorificar a Deus, ser testemunha de Deus nessa terra. Todos têm que te ver, as suas redes sociais têm que ser cheias de pessoas, de seguidores. Sim, pode ser, mas que você venha glorificar a Deus com essas pessoas, com esse número de seguidores. Você se tornou um influencer, você se tornou uma pessoa popular, mas isso significa que é para você levar a palavra, levar o nome do Senhor, ser representante nessa terra. Entende? Existe uma grande diferença. Deus quer te dar muito, não é as muitas riquezas, a quantidade de pessoas na sua vida, a quantidade de coisas na sua vida que vai falar você é de Deus ou você não é de Deus. Não, mas é o motivo, a motivação por trás disso. A base de tudo isso tem que ser para servir a Deus. Se não for, é vaidade e não vai te trazer satisfação, não vai preencher você, não vai te dar aquilo que você precisa. Vai perder o valor e o sentido para ter na sua vida. E aquilo ali vai fazer você se afastar de Deus. O que Deus te deu para você glorificar a Ele, se perder o sentido da coisa, se perder o objetivo que é servir a Deus, vai te afastar de Deus. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas que hão de ser também. Delas não haverá lembrança entre os que hão de vir depois. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém, e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta é a enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens, para nela os exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não se pode calcular. Por acaso Deus quer te dar algo para te afastar dele?
Por acaso Deus te deu sabedoria, condições, capacidade mental para poder estudar, entender as coisas, compreender as coisas, a natureza que Deus te deu, tudo que Deus deu para nós, por acaso foi para se afastar dele? Não, jamais, jamais ele faria isso. Não é isso. Deus não nos deu tudo o que ele nos deu para nos afastar dele, para ser uma ocupação qualquer, algo que não valha a pena, algo que é só para passar tempo. Não. Tudo que Deus nos deu, inclusive a sua inteligência, você se considera uma pessoa inteligente, capacitada. Até isso, Deus te deu para você honrar, para você glorificar a Ele, para você ser um representante de Deus nessa terra, para você estudar. A sabedoria dos cientistas, dos pesquisadores, é para mostrar para toda a humanidade que Deus existe, que Jesus Cristo passou pela terra. Olha quantas coisas já descobriram aí sobre a história bíblica, sobre tudo que a Bíblia fala. Foi Deus que permitiu, gente. Foi a sabedoria divina que iluminou a mente desses homens, deu condições, deu capacidade. E tudo isso é para glorificar a Deus. Tudo isso é para honrar a Deus. Então eles têm satisfação no que eles fazem. Por quê? Porque estão glorificando a Deus. Às vezes eles nem sabem disso. Às vezes eles nem sabem. Entende? Falei eu com meu coração dizendo, eis que eu engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. E o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e o conhecimento. E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os vários e as loucuras, e vim a saber que também isto era aflição de espírito. Ele chegou nessa conclusão. Por quê? Porque ele parou de servir a Deus. Ele parou de fazer aquilo que ele deveria ter feito. Deus, ele te deu condições para poder servir a ele. Aquilo, o dom que você tem sobrepujado. Às vezes você é uma pessoa alegre, feliz, sorridente. Você brinca com as pessoas, faz as pessoas sorrirem. Você tem prazer em ver as pessoas felizes. Foi Deus que deu a você esse dom. Foi Deus que deu a você esse dom. Então glorifique a Deus com o seu dom. Glorifique a Deus e você se satisfaz. Pode ver que tudo aquilo que você tem, sobremaneira, algo que é muito maior que você tem na sua vida, em você, que você faz ali com afinco, você serve, você realmente usa esse dom, você se satisfaz, você é feliz, você tem prazer. Você que vive assim, tá entendendo exatamente o que eu tô falando. E quem não faz aquilo que Deus te deu, o teu dom para você cumprir, para você fazer, é uma pessoa que não tá satisfeita. É uma pessoa que não se sente feliz, é como se estivesse faltando algo. Não é verdade? Às vezes você fica assim, você tá trabalhando em várias coisas que não tem nada a ver com o seu dom, com aquilo que você faz com prazer, que todo mundo elogia, que todo mundo gosta, que todo mundo fala assim, nossa, você faz isso perfeitamente. Mas você não tá trabalhando com isso, você não faz isso. Você tá fazendo outra coisa. A oportunidade que você teve foi outra coisa. Você não se sente satisfeito. Você não se sente feliz. Por mais que você esteja ganhando mais, com outro trabalho, com outro tipo de afazer, com outra ocupação, você não se sente feliz, você não se sente satisfeito. Porque não foi o dom que Deus te deu. O dom que Deus te deu, vamos supor, vou dar um exemplo aqui. O dom que Deus me deu foi fazer as pessoas felizes, ser uma pessoa alegre, feliz, sorridente, de fazer as pessoas sorrirem com facilidade. E aí você está trabalhando dentro do escritório, que não tem nada a ver, trabalhando dentro do escritório sozinho. Você ganha 10 vezes mais do que você ganharia se você estivesse trabalhando com outra coisa, se ocupando com outra coisa. Então, você não se sente satisfeito, você não se sente feliz. Mas agora, se você sai daquele ambiente e vai para outro, trabalhar, sei lá, vamos supor, animador, você trabalha com festa, você trabalha com outra coisa completamente diferente, que você se sente feliz, satisfeito, que ali é o seu dom, mesmo que você tenha ganhando pouco ou menos, você está feliz, você está alegre, e Deus ele vai abençoar a sua vida, ele vai completar a sua vida, você vai se sentir satisfeito. É isso, no final das contas é isso. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento aumenta em dor. Então é isso, esse é o primeiro capítulo de Eclesiastes, que Deus venha abençoar muito a sua vida e que você venha junto comigo fazer essa meditação, tá bom? Um grande beijo, até mais, tchau, tchau.